ele é mais equiparado às outras confederações. Está ficando cada vez mais difícil. Aí você pega um time mexicano, o México é CONCACAF, é acirradíssima a disputa da Conca Champions. Nós tivemos insucessos recentes de brasileiros. Então um pouco mais atrás parecia vexame e tudo mais, mas cada vez mais, como diria o outro, não tem bobo no futebol. E as outras confederações vão se aproximando da Confederação Sul-Americana. Paulo, eu concordo inteiramente. Porque essa é uma observação nossa, né, realmente de quem está no futebol no dia a dia e percebe essas coisas. Qual foi o último time na América do Sul que claramente ele estava vários pontos acima da média do futebol sul-americano? O Flamengo. O Flamengo fez uma final contra o River Plate que estava perdendo até faltavam 2, 3 minutos para acabar o jogo, ele virou. Não foi um jogo de domínio fácil. Eu estou falando qual é o time brasileiro que você pega e ele arrebenta no futebol sul-americano. Não dá para chegar perto, ou no futebol, nós estamos falando, né, do futebol mexicano, incluindo que é a maior força, né, na América do Norte. Quem é? Quem é que tem? Qual é o melhor time da América do Sul hoje é o River Plate. Então, mas a gente está naquele nível, existe um nível de disputa que hoje pode dar pode dar outro amanhã. Isso. Menos contra o europeu. Aí é outra conversa. Exatamente isso. Aí muda de figura. Aí é muito mais difícil, por uma série de circunstâncias. Eu sei que veio o Jorge Jesus aqui com o Flamengo e muita gente, talvez nesse momento, pense em tirar o Flamengo desta conversa que nós estamos tendo aqui. Mas o Jorge Jesus saiu daqui como um Deus e chegou em Portugal hoje, não é o Deus que o Brasil entregou para Portugal. Ele tinha um grande time, o time tinha um belíssimo treinador acima da nossa média, mas este treinador sem esse time está sofrendo lá e este time sem o seu treinador está sofrendo aqui também. Não é aquela unanimidade que aterrorizava todo mundo no Brasil e ganhou a Libertadores da América e depois no Mundial não prosseguiu. Teve uma final que perdeu. Então, e isso se deve a uma série de fatores. Não tem um único fator. É um conjunto. É o conjunto do calendário, da impossibilidade de treinar. Pô, o Abel está 3 meses no Palmeiras. 3 meses. Se você pegar o primeiro mês do Abel e olhar para o Palmeiras, só o primeiro mês de trabalho dele, é possível encontrar o trabalho do Abel no primeiro mês do Palmeiras? A resposta é sim. E uma vez eu perguntei para um treinador espanhol, que eu gosto muito, que é um cara também de um nível acadêmico incrível, e é justamente isso. Estava com o André Kfouri e o Renato Rodrigues. Quanto tempo você observa um trabalho de um treinador? Então, vocês europeus que tanto falam do tempo, que é preciso ter tempo. Ele falou assim, com 1 mês você percebe. O perceber não significa que está tudo dominado, que está tudo conquistado. Você percebe. Então, se você passa 3 meses e não acontece nada, você fala, esse treinador aqui não tem condição. Se você percebe que existe um nível de intervenção dele e o time melhora, opa, agora nós podemos conversar sobre o tempo. E o tempo de Abel, 3 meses de Palmeiras, o que ele fez? Viajou? Jogou Libertadores, jogou Copa do Brasil, jogou Brasileiro, viajou na América do Sul, viajou o país todo, os caras dormindo a maior parte do mês fora de casa. Teve Covid, treinando muito pouco, e aí eu vou analisar 3 meses de trabalho. Pô, cara, eu acho que o Palmeiras tem uma ótima perspectiva. Dentro deste trabalho, mantendo esta equipe e acrescentando bons jogadores de desenvolvimento do trabalho. Agora, não me peça para 3 meses para dizer, pô, esse cara aí, pô, o Palmeiras só joga de um jeito e tal. O Palmeiras joga do jeito que foi possível. Ter outras formas ou evoluir é legal, mas me diga como isso é feito sem treinar, só na conversa. Aí, cara, eu acho demais. Mas eu vejo que o Palmeiras entrou na zona de limite deste futebol que nós jogamos aqui, que é muito igual. Poderia ter dado o Palmeiras? Poderia. Mas o Palmeiras sofreu. E no momento que o Palmeiras era melhor no jogo, o grande nome era o goleiro dele, o Everton.
E tem outro ponto, né, Calçade? Se a gente for olhar, vamos voltar no tempo, vamos voltar para 2000, vamos voltar 21 anos aí. Pega a final Corinthians e Vasco do Maracanã, dá uma olhada nas escalações. Dá uma olhadinha, dá uma lida. Do começo ao fim de cada um dos dois times. Anda esses 20, 21 anos e tenta achar escalações desse nível. Tem uma questão econômica, técnica, que é evidente. Ali a gente vinha de um Palmeiras e Manchester United, em que o Palmeiras encarou, de um Vasco e Real Madrid, que o Vasco encarou. Mas por quê? Porque os caras estavam aqui. Os caras não estão aqui. Os caras que seriam reservas dos caras que estão aqui não estão mais. Entendeu? Então, pra mim, não tem mágica. O time europeu, a chance do time europeu não ser campeão hoje nesse cenário é a mesma de um time grande não ser campeão estadual. Eventualmente não vai ser, eventualmente o Ituano vai ganhar o Campeonato Paulista. Eventualmente um time europeu não vai ser campeão do mundo. Aliás, daqui a pouco, com o novo formato, que seria esse ano agora, ninguém sabe quando vai ser, mas vai ser em algum momento, aí a chance, se não for um, vai ser outro. Então, assim, a gente cria muito... Vai ter que ganhar de 4 europeus, né, Léo? Vai ter ganhado um monte, pô, entendeu? Então, eu acho que a gente cria muitas ilusões em cima disso aí e, cara, preocupa em fazer o melhor. Se der chegar na final, ótimo. Sei que é frustrante perder pro Tigres, mas era um jogo absolutamente sem favorito, absolutamente sem favorito. O Palmeiras poderia ter ganhado, perdido, daria na mesma em termos de possibilidade. Então, assim, ficar chateado é um direito e até um dever, porque o torcedor sonha. Mas se tivesse ganhado também, ia entrar com tão poucas chances quanto o Tigres vai ter de poucas chances na quinta-feira. Pergunta para os amigos aqui. Qual é o percentual de torcedores, isso vale para qualquer clube, tá? Qualquer clube, que tenha noção que Tigres e Palmeiras, Tigres e... Atlético Mineiro, Tigres e qualquer time brasileiro, Grêmio, que é um jogo que a tendência é mais um jogo igual, que não é a baba, que, entendeu? Porque é o seguinte, uma coisa é o que nós estamos conversando aqui, a outra é a percepção lá fora. Qual é a percepção real dessas diferenças que o futebol produz e que nós estamos assim, afundando o nosso futebol nelas? Quer dizer, eu, quando começo a interagir e ver, eu percebo que, cara, é muito pouco. O povo às vezes vai na ilusão e acha que, porra, Bayern de Munique, quem é Bayern de Munique, entendeu? Só porque meteu 8 no Barcelona? Só temos que lembrar de uma coisa. Eu concordo com tudo que vocês estão dizendo, mas eu acho que o Palmeiras poderia ter sido mais competitivo. O time sul-coreano, por exemplo, deu mais trabalho do que o Palmeiras, o Tigres. E aí... E por que não foi, Birner? Concordo. E por que não foi? Eu acho que a estratégia foi inadequada, marcação mais alta, jogar mais em velocidade pelos lados, incomodar mais a saída de bola do Tigres, que se mostrou em algum momento vulnerável. Agora, eu sou capaz de entender que o técnico, em 3 meses de trabalho, com tudo que o Calçade citou, não tem controle das situações e esse tipo de coisa pode acontecer. Tá? Eu acho que o Palmeiras poderia ser mais competitivo do que foi contra o Tigres, eventualmente até ganhar o jogo. Não tinha favorito, ou seja, qualquer um deles podia ganhar e a diferença em campo foi grande. Por isso eu acho que o Palmeiras produziu abaixo. Agora, repito, eu não vou cobrar o Palmeiras porque eu acho que o tempo foi muito pequeno para o treinador e para a adaptação do técnico ao trabalho para que a gente exija o futebol que o Palmeiras pode produzir em nível mais alto por longos períodos. Agora, Jean, você pensa como o Birner em relação ao jogo contra o Al-Ahly? Eu penso completamente diferente. Se fosse também. O Abel Ferreira, botava o time reserva ainda para jogar contra o Al-Ahly, pensando na Copa do Brasil, até um prêmio para os jogadores que fizeram parte do elenco, da campanha vitoriosa da Libertadores. Eu acho que não vale nada, o torcedor do Palmeiras não está nem aí para esse jogo contra o Al-Ahly. Tô contigo. Eu ia falar, o Birner classificou como essencial o jogo contra o Al-Ahly, eu acho que ele não tem valor nenhum. No máximo que ele pode gerar é uma zoeira ali nas 8 horas seguintes ao jogo, normal, zoeira dos adversários. Os 8 anos seguintes, já. Não, os 8 anos a zoeira foi ontem. De maneira alguma. O que pode gerar zoeira por mais tempo é a derrota para o Tigres, e essa já foi. Então a derrota para o Al-Ahly, uma eventual derrota para o Al-Ahly, sinceramente... Claro que o Palmeiras só tem a perder nesse jogo, né? Porque esse sim é visto um jogo em que o Palmeiras deveria ser apontado como favorito. Também não acho que seja um favoritismo tão grande, né? Em relação é difícil. Ao Tigre. O jogo é difícil. Basta até ver como em alguns momentos do jogo hoje contra o Bayern, o Al-Ahly conseguiu, né, endurecer ali, principalmente na primeira parte do segundo tempo. De qualquer forma, eu acho que a importância desse jogo ela é praticamente nula. É claro que uma derrota vai gerar um pouco mais de zoeira por algum tempo. E vamos lembrar, o Palmeiras joga no domingo.
O Palmeiras joga no domingo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, né? E isso deveria servir também para quem diz que não faz diferença nenhuma, tudo pelo que o Palmeiras está passando, o técnico novo, os 3 meses de trabalho, a Covid, um calendário absolutamente absurdo. É óbvio que tudo isso de alguma maneira influencia. A gente nunca vai saber, embora tenha muita gente que quer classificar, né, motivo de derrota e motivo de vitória no jornalismo esportivo. É assim, não, perdeu por isso, ganhou por aquilo. Nunca é por isso ou por aquilo no futebol. Você tem uns 8 fatores que te levam a vencer ou a perder no futebol e, evidentemente, as derrotas e vitórias são consequência de todos esses fatores somados. É óbvio que tudo isso tem um peso, né? Inclusive na má atuação que o Palmeiras teve. Criticar as escolhas do Abel e a maneira como o Palmeiras jogou contra o Tigres, perfeito. Criticar o trabalho do Abel é uma piada. É oportunismo, como está escrito no nosso GC, para não usar palavras piores, né? Porque realmente não dá para criticar o trabalho de um técnico que acabou de chegar e que é nada mais, nada menos do que o campeão da Libertadores, o título mais importante que o Palmeiras poderia conquistar na temporada. E vale lembrar, né, sobre o importante jogo contra o Al-Ahly. Daqui a pouco o Palmeiras tem uma final contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Acho que nesse sentido até foi legal o calendário, né, se é que dá para dizer que foi legal, para o Palmeiras, porque permitiu que aquele campeonato onde a derrota era óbvia, né, e aí não estou falando do jogo com o Tigres, mas se passasse pegaria o Bayern de Munique, não tenha sido o último campeonato. Quer dizer, você ainda tem a possibilidade de terminar a temporada com um título, né, que vai ser disputado numa final com forças, acho que muito iguais, igualdade de condições para os dois lados, para o Grêmio e para o Palmeiras. O futebol, assim, a coisa que mais me chateia no futebol é que ele também é ignição para a loucura de muita gente, né? E, infelizmente, o futebol, a política, ela é ignição para o que tem de pior, né? Uhum. O mais chato que eu tive que aguentar, sabe qual era a preocupação dele, a chateação depois do jogo? Eram os memes. Estavam circulando por aí, e os memes. Aí eu perguntei para ele, vem cá, me diz uma coisa, o site pôs o meme? Pôs o meme! Falei, e quando o Marcão zoa aos outros? Ah, mas aí é diferente. Diferente do quê? Entendeu? É loucura pura, cara. É assim. Então. Mas isso não pode acabar no futebol, né, Calçado? Isso faz parte da própria alma do jogo. Quando isso interfere na saúde mental das pessoas, eu torço para acabar. Aí é outra coisa. Inclusive de jornalistas. Como isso acontece com 90%, eu torço para acabar. Mas o problema, né, Calçade? O problema é isso. O problema para mim é que a gente vive um momento absolutamente maluco em que os memes são gatilhos para reações violentas, reações totalmente despropositadas e fora do... O meme e a zoeira faz parte do futebol e é legal que eles continuem. Eu acho que isso faz totalmente sentido e talvez sem isso o futebol perca muito da sua graça também. O problema é o cara receber o meme